Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Esse, se eu não me engano, é o quarto vídeo que eu estou gravando aqui, já está completando aí um mês, né? Os outros três, a gente falou muito sobre comportamento, tá? Como quem está me acompanhando desde o início, são temas que eu vou trazer aqui um pouco mais robusto, são temas que eu estudo bastante, tá? E como prometido, né? Eu falei aqui em outra ocasião que não ia vir só tema de emagrecimento, não ia vir só tema de saúde, ia vir sobre comportamento, tá? Como a gente entende os nossos comportamentos, como a gente modula, como a gente muda os nossos comportamentos e entendendo alguns termos que são importantes, tá? Mas hoje o vídeo ele é sobre saúde, tá? Ele é sobre emagrecimento. Por quê? Porque eu andei estudando um artigo aí, achei bem interessante trazer isso aqui hoje. Achei bem interessante esse artigo, porque ele fala, né, as pessoas que buscam emagrecer, elas têm muitas dúvidas ainda sobre qual é o melhor treino, qual é a melhor estratégia de treino para começar a emagrecer. Então, eu resolvi trazer esse estudo de revisão aqui, que é um estudo bem completo, bem robusto, tá? Que foi desenvolvido na Europa. Eles pegaram os melhores artigos e fizeram uma síntese mesmo desses artigos, tá? Estudando qual que seria a melhor forma de treino, o que os treinos de hoje eles impactam na nossa perda de gordura, perda de peso, né? E consequentemente no emagrecimento, tá? Esse estudo ele foi feito pela Associação Europeia de Obesidade, então eles pegaram aí nomes relevantes de 36 países da Europa e desenvolveram esse estudo, tá? O estudo ele basicamente fala, né, qual é o melhor treino para a gente conseguir perder peso, conseguir perder gordura, tá? E no final lá ele destaca várias conclusões assim que esse estudo trouxe. E eu vou falar aqui para você que está aqui nesse vídeo as três que mais me chamaram a atenção. Beleza? Então olha só, esse estudo ele visou lá no começo, tá? Que para perder gordura, para perder peso, para a gente diminuir a nossa gordura infrahepática, que é a gordura do fígado, que muitas pessoas começam diminuindo essa gordura. Por isso que algumas pessoas, quando começam um programa de emagrecimento, elas não vê a diferença significativa na estética primeiro, tá? Porque primeiro ocorrem mudanças fisiológicas metabólicas internas para depois ocorrer mudanças fisiológicas externas, tá? Então, tudo isso foi avaliado nesse estudo, tá? Para melhoria da pressão arterial, tudo isso, tá? Todos esses benefícios, perda de peso, perda de gordura visceral, gordura total do fígado. O melhor programa de treinos que foram as pesquisas diagnosticaram lá foi o aeróbico de intensidade moderada, tá? Mas por que digo preferencialmente, tá? Que quando as pessoas preferiam fazer o aeróbico, elas tiveram todos esses benefícios. Cara, só que o seguinte, chegou num ponto do estudo que ele diagnosticou que as pessoas que faziam somente aeróbico, elas perderam de 2 a 3 quilos no máximo, tá? E quando alguém se propõe a perder peso, quando alguém se propõe a entrar num processo de emagrecimento, muitas vezes essa pessoa quer perder mais que 2, 3 quilos. Então isso é importante que a gente entenda que o aeróbico ele é importante para algumas coisas, tá? Mas quando ele é isolado, quando o aeróbico é trabalhado de forma solitária, digamos assim, ele não dá resultados grandiosos. Ele dá resultados, mas não dá os resultados que a maioria das pessoas espera, tá? Porque eu faço a pergunta, a grande maioria das pessoas que entram no processo de emagrecimento, elas visam buscar perder apenas 3 quilos? Porque essa foi a média das pessoas que participaram desse estudo, elas perderam, que fizeram só aeróbico, tá? É a minoria das pessoas. Agora, para preservar a massa muscular, né? Durante a perda de peso, o mais aconselhável de se fazer é um programa de treinamento físico
baseado em cima do treinamento de força, tá? Só que não é qualquer tipo de treinamento de força. É um treinamento de força que a intensidade desse treino, ela fica entre moderada e alta, tá? E olha só, também eles diagnosticaram nesse estudo que para melhorar a sensibilidade de insulina, tá? Ou seja, que a gente consiga diminuir e igualar os níveis de glicose no sangue, e aumentar até mesmo a aptidão cardiorrespiratória, a aptidão física, tá? Qualquer tipo de treino físico, ele é interessante. Qualquer tipo de treino. Então, assim, o treino de força ele é interessante, o treino de intervalado é interessante, o treino aeróbico é interessante. Então, olha quantos achados esse estudo nos trouxe, tá? Então, muitas vezes você vê alguém falando que a musculação resolve todos os problemas. Não. Ela precisa fazer um trabalho aeróbico também, por aqueles benefícios que eu falei antes que é proporcionado. Agora, só o trabalho aeróbico é interessante? Também não. Tá? Só o intervalo é interessante? Também não. Tá? Então, olha só, todos esses benefícios são importantes, todas essas metodologias de treino são importantes para que a gente tenha esses benefícios. Tá? Por exemplo, para melhorar, para aumentar a nossa aptidão muscular, né? Ou seja, a capacidade do corpo ter em ganhar músculos, o ideal é treino de força. O ideal é que tu faça treino de força. Por que treino de força? Ou treino intervalado? Treino combinado, que é treino de força com treino aeróbico. Por quê? Porque somente o treino de força que é capaz de gerar estímulo adaptativo no teu corpo. O treino aeróbico, ele só gera uma adaptação muscular nos primeiros 2 treinos. Então não vai rasgar a tua fibra muscular para que entre proteína, para que a musculatura cresça. Então você não vai ter aptidão muscular aí, você não vai ter ganho de força, você não vai ter ganho de musculatura realmente, quando você só faz um treinamento aeróbico. Porque isso é função do trabalho de força. Você tem que gerar uma carga, uma sobrecarga suficiente para o teu músculo se adaptar para que você consiga ganhar massa muscular, tá? Também nesse estudo eles identificaram que qualquer tipo de programa de treino acarreta muitos benefícios. Então uma pessoa que não treina hoje, ela começa a treinar, ela vai ter benefícios como a melhora da ingestão dos alimentos, na escolha da ingestão dos alimentos, tá? Ela vai ter uma melhora no controle do apetite, porque quando a gente treina, a gente libera alguns hormônios que eles fazem nós mesmos querer controlar o nosso apetite. Pode ver que uma pessoa, quando ela começa num programa de treino, o segundo hábito que ela muda é ela pensar no que ela vai comer. Por quê? Ela teve um esforço tão grande no treino que ela pensa, putz, cara, vou colocar tudo que eu fiz em vão, vou colocar tudo que eu fiz fora. Então ela já começa a pensar nisso também. Tá? Então esses são 2 benefícios que gera. Também eles identificaram que houve melhorias nos resultados de cirurgia bariátrica. O que quer dizer isso? Quando as pessoas foram para a sala de cirurgia, o pós-cirúrgico, se elas começaram antes treinar, elas tiveram um resultado a longo prazo melhor. Tá? E também, isso aqui me chamou muito a atenção quando eu li, eu já sabia que tinha isso, mas às vezes tu sabe que tu tem que ler alguma coisa para acreditar realmente, que teve melhora significativa nos resultados psicológicos, principalmente no treinamento no tratamento do sobrepeso. Então, quando uma pessoa, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa começa a treinar, ela começa a melhorar a sua cognição. Por que muitos psiquiatras recomendam uma pessoa que está em depressão a começar a treinar? Porque ele sabe que vai ter melhoria. Ele sabe que vai ter algum aspecto cognitivo psicológico dessa pessoa que vai melhorar. E realmente, uma das bases do tratamento da depressão é você começar a treinar. Tá? Então a atividade física, o exercício físico, você movimentar o teu corpo, ele é apenas um dos pilares, tá? Apenas um dos pilares no controle do controle de peso. Os autores desse estudo, eles também trouxeram mais 3 tratamentos, digamos assim,
que são um apoio, tá? Um apoio que são complementares no processo de controle de peso de pessoas com sobrepeso e obesidade, tá? O primeiro foi a dieta, tá? O segundo foi o apoio comportamental e medicamentoso, tá? E o terceiro foi a cirurgia bariátrica. Então, além do exercício físico, eles identificaram mais esses 3 tratamentos, tá? Porém, eu particularmente falando, não considero a cirurgia bariátrica como um tratamento, tá? Porque a cirurgia em si ela é um procedimento único, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa muitas vezes passa sim por um tratamento pré-cirúrgico. Muitos médicos eles não fazem a cirurgia na pessoa se ela não começar a ter uma reeducação alimentar antes e se ela não começar a fazer exercício físico. Eu concordo demais com esse tipo de médico. E sou muito adepto a isso. Cara, precisa fazer uma cirurgia bariátrica? Não precisa. Mas você quer fazer uma cirurgia bariátrica para diminuir drasticamente o teu peso? Ok. Mas antes disso, você tem que mudar alguns comportamentos para que o pós-cirúrgico possa ser justificado. Tá? Você precisa justificar o pós-cirúrgico. Porque se você simplesmente, do nada, está com 150 quilos, sedentário, não come bem, vai fazer uma cirurgia bariátrica, o que vai acontecer o pós-cirúrgico? Cara, você vai voltar aos 150 quilos. Se você não mudou nada dos seus comportamentos. Tá? Então eu concordo com isso, mas não concordo que a cirurgia bariátrica em si ela seja um tratamento. Ela, para mim, é considerada um procedimento único. Tá? Já os demais, sim, considero tratamento, né? Que é a dieta, o apoio comportamental e medicamentoso, que medicamentoso também eu tenho algumas ressalvas, tá? E então é isso aí. Muitos estudos, além desse, tá? Que foram realizados lá nos anos 2000, eles tinham o objetivo de encontrar e confirmar a relação do exercício físico com o controle do sobrepeso em pessoas adultas já, tá? E um desses estudos, ele diz que, ele também fala sobre qual é o melhor programa de treino, não, qual é a melhor estratégia para a pessoa perder peso. Fala lá que a melhor estratégia seria sim um treinamento combinado. Por que o treinamento combinado? Porque é um treinamento que as pessoas se aderem mais. As pessoas não enjoam de, por exemplo, somente correr, somente para musculação. Então faz um trabalho combinado na qual ela consiga se manter por mais tempo. Tá? Já em 2019 também, quando esse estudo agora, esse estudo que eu estou passando para vocês, ele foi realizado em 2019, tá? Eles convocaram, então, como eu falei para vocês, peritos de 36 países. Então, olha como esse estudo ele é robusto. E olha como comprova o que lá atrás foi falado já. Tá? Então, eles pegaram e fizeram esse conglomerado, essa síntese desses estudos. Tá? Esses caras, eles estudam a gestão da obesidade e do controle de peso, cara. Então, olha que importante que é isso, cara. Hoje tem pessoas no mundo que fazem estudos sobre isso, que fazem estudos sobre a gestão da obesidade e do sobrepeso. Então, olha como é importante esse estudo, tá? E eles levaram em consideração todos os pontos que, de alguma forma, podem influenciar no controle de peso, tá? Ou no aumento de peso, ou na perda de peso, tá? E o que foi identificado? A fisiologia do corpo, do nosso corpo, ela é um ponto, tá? O cuidado em si com a saúde, como está a nossa mente, como está a nossa cabeça, de acordo com as situações do nosso dia, tá? Algumas técnicas de mudança de comportamento, também eles estudaram, tá? Eles avaliaram ali. O que mais? O estudo também, ele abordou um efeito total no treinamento físico e na saúde do indivíduo, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver, o que aconteceu? Alteração do peso, tá? Então, nesses estudos todos, nessa síntese de estudos, teve alteração de peso, teve alteração de composição corporal, teve melhora na saúde metabólica do indivíduo,
tá? De acordo com o treino que ele fez, tá? Como falei antes, os resultados fisiológicos eles foram percebidos antes do que os resultados estéticos, tá? Teve uma melhora no condicionamento físico, teve uma melhora nos comportamentos das pessoas. Então, olha essa série de fatores que foram avaliados e estudados por esses caras para diagnosticar o quanto esse estudo ele é robusto, tá? E os dois principais pilares que eles avaliaram foram qual era o efeito que um programa de treino tinha na perda de peso, na mudança da composição corporal, na questão de massa magra, massa gorda, tecido adiposo, gordura visceral, tá? Na manutenção do peso. Então tudo isso foi avaliado, tá? E essas foram as principais avaliações. Os efeitos dos diferentes tipos de treinamento físico, tá? Eles avaliaram, cara, esse treinamento físico aqui, aeróbico, ele é mais eficiente do que o treinamento de força? O treinamento aeróbico combinado com o treinamento de força, ele é mais efetivo do que só o treinamento aeróbico? Só o treinamento de força é mais efetivo do que o aeróbico e o treinamento de força? Então eles fizeram, eles pegaram esses estudos e avaliaram tudo isso, cara, para chegar num denominador comum. E eles não chegaram no denominador comum. Eles tentaram, mas não conseguiram. Eles chegaram a mais de 20 conclusões. Então, olha que interessante, cara. Mais de 20 conclusões eles chegaram nesse estudo das melhorias que o treinamento físico ele pode causar, tá? Eu vou deixar o artigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser ler as mais de 20 conclusões que eles chegaram, acho interessante que se você gosta desse assunto, você leia. Mas eu vou trazer aqui os 3 resultados mais importantes que eu elenquei as conclusões mais interessantes que eu elenquei nesse estudo, tá? A primeira conclusão para mim que foi muito importante. O treinamento aeróbico, para acabar com esse dogma aí que as pessoas falam que treinamento aeróbico não dá resultado, cara, dá. A gente tem que ser sincero e falar que dá resultado. Não é a melhor estratégia, tá, para se fazer sozinho, mas somente o aeróbico ele dá resultado. Tanto que esse estudo ele corrobora com isso. Ele disse que as pessoas em média reduziram de 2 a 3 quilos, tá, nesse estudo, independentemente do período que elas ficaram praticando. A média foi de 2 a 3 quilos, tá? Sem uma intervenção alimentar. Então, eles só fizeram treinamento aeróbico, não fizeram mais nada, não controlaram a alimentação, não mudaram seus hábitos, não fizeram nada mais. Essas pessoas que reduziram de 2 a 3 quilos só fizeram o treinamento aeróbico, tá? Já em comparação com as pessoas que fizeram somente o treinamento de força e não mudaram nada no comportamento delas, elas perderam 1 quilo apenas, a média. Então, olha a diferença. A diferença é de 66%. Né? Enquanto umas pessoas perderam 3 quilos fazendo aeróbico, outras pessoas só fazendo trabalho de força perderam 1 quilo. Tá? Isso em adultos com sobrepeso, tá? Ou em estado de obesidade. É interessante que a gente elenque isso. Tá? E o que isso quer dizer? Nesse estudo, o aeróbico ele foi mais eficiente para perder peso do que somente o treinamento de força. Ou seja, é mais eficiente você pegar e ir para a rua correr, tá? Se você é uma pessoa, se você é um adulto que está com sobrepeso ou obesidade, é mais eficiente você pegar e ir para a rua correr do que você ir para uma musculação convencional, se você busca perder peso. Essa foi a primeira grande conclusão desse estudo, tá? Então, se você quiser perder mais que 3 quilos, você tem que buscar uma outra intervenção, tá? A segunda conclusão importante que eu cheguei desse estudo foi que o treinamento aeróbico contínuo, ou seja, uma caminhada, uma corrida, algo que seja contínuo, que você não eleve a intensidade do treino lá em cima,
ele deu praticamente o mesmo resultado do que você fizer um HIIT. Então, o peso que as pessoas perderam foi praticamente o mesmo, foi semelhante. As pessoas que fizeram HIIT e as pessoas que fizeram o treinamento contínuo. Tá? Só que a quantidade de calorias que elas deveriam gastar é a mesma. Então, por exemplo, eu fiz um HIIT ali de 20 minutos. Tá? E eu gastei 200 calorias. Se eu for para a rua correr, eu vou precisar correr, às vezes, 1 hora e pouco, para perder as mesmas 200 calorias. Então, nesse estudo, o que deu para perceber? Que se o gasto calórico for o mesmo, o resultado vai ser semelhante. Independente se eu fizer HIIT, independente se eu fizer um aeróbico contínuo. Tá? Só que aqui a gente vê a otimização do HIIT em relação a tempo. Então, é melhor eu ir para a rua e correr por 1 hora para perder 200 calorias ou é melhor eu fazer um HIIT muito intenso que sai de uma intensidade moderada a alta de 20 minutos para eu perder as mesmas 200 calorias? Tá? Só que também a gente tem que levar em consideração que esse estudo ele não avaliou o impacto que tem o treinamento HIIT e o impacto que tem o aeróbico contínuo no nosso metabolismo, porque o impacto que tem no nosso metabolismo ele é diferente. Tá? A gente não pode considerar que o HIIT é a mesma coisa que um aeróbico contínuo, porque não é. A médio e longo prazo, o HIIT ele tem se demonstrado sim muito mais eficiente do que um aeróbico contínuo. Tá? Agora, no gasto de calorias, eles são equivalentes e eles geram a curto prazo um resultado muito semelhante. Beleza? E a terceira e última conclusão a principal conclusão que eu cheguei desse estudo foi que o treinamento aeróbico feito de maneira sozinha ou feito de maneira combinado com um treinamento de força, ele teve uma melhora nos resultados quando colocado uma intervenção alimentar junto, que é a chave de sucesso. Cara, olha só. Então pegaram lá as pessoas que fizeram somente o treinamento aeróbico, pegaram as pessoas que fizeram o treinamento combinado, que é o treinamento de força e aeróbico juntos. Tá? E a média dessas pessoas também ficou em 3 quilos. Quando eles colocaram uma intervenção alimentar junto nessas pessoas, o que aconteceu? Essas pessoas perderam mais 1,5 kg. Então, olha só, elas até agora tinham perdido 3 quilos. Colocaram uma intervenção alimentar, mais 1,5 kg. Então, a média dessas pessoas saiu de 3 para 4,5 kg. Então, olha a importância da intervenção alimentar aqui nesse estudo. Tá? Fez com que essas pessoas perdessem 50% a mais do que elas já tinham perdido. Tá? Então, eu tinha perdido 3 quilos, fiz uma intervenção alimentar, perdi mais 1,5 kg. 50% a mais do que eu já tinha perdido. Olha que interessante, olha o poder, né, da intervenção alimentar quando inserido num programa de treinamento físico visando o processo de emagrecimento. Então essas foram as conclusões desse estudo que eu cheguei, que para mim foram as mais importantes. Claro que ali tem conclusão seguinte: melhora psicológica, cognitiva, melhora da saúde metabólica das pessoas. Tem muitas conclusões que esse artigo chegou. Tá? Eu recomendo que, se esse assunto te interessa, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do artigo e você acessa lá, tá bom? Obrigado por ter visto esse vídeo até o final, espero que você esteja vendo esse vídeo até o final. Se você tiver, cara, deixa um comentário aqui que fortalece para mim e eu sei que você está vendo até o final. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo, tenha uma ótima semana e eu te espero aqui no próximo vídeo.